Bom dia, irmão. Graças e paz. Amém. Vamos estar. Obrigado. Acende a luz aqui, por favor. Isso. Muito bem. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto do livro de Marcos. Pela sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Ali há 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Amém. Nós vamos ter mais um momento de oração, vamos orar, pedir que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa dirigir cada um de nós, possamos entender a sua palavra e guardar no nosso coração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia que podemos estar participando, ó Deus, como o corpo de Cristo, como igreja. E nesse momento, queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos entender a tua palavra. A sua palavra que é vida, a sua palavra que é espada, a sua palavra que transforma, ó Deus, e que possamos hoje entender a tua mensagem, a fim de que possamos cada vez ser mais parecidos com o Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto, né? Volta para mim no bastante conhecido já, né? Creio que todos aqui já leram esse texto, já ouviram falar a respeito desse fato que aconteceu, né? Jesus foi agraciado, foi abençoado aí, né? Então, é um texto que todo mundo já conhece. Mas eu queria nessa manhã apresentar mais do que apenas a leitura que nós temos desse texto. Mais do que ele
apenas nos demonstra como palavras. Mais do que a gente pode perceber como o ato de alguém que estava diante de Jesus. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto e a dimensão tão grande da atitude que essa pessoa teve. Né? E esse texto começa falando o seguinte, contando um pouco do que estava para acontecer com Jesus. Diz o texto: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas o procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Verso 2. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Volta no verso 1 para mim. Irmãos, o que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa era a festa da celebração de Deus. Né? Não só a festa da Páscoa, também a festa dos pães ázimos. Né? Aonde o que acontecia? Toda a nação de Israel se reunia em Jerusalém para celebrar a festa. Quando o povo saiu do Egito, quando o povo foi libertado por Deus, eles celebravam a Páscoa. E era uma celebração muito grande. E o que acontecia ali? Só para você ter uma ideia, a população de Jerusalém quintuplicava. 5 vezes mais era a quantidade de pessoas que se dirigiam para Jerusalém para poder celebrar a festa da Páscoa dos pães ázimos. Então era um alvoroço, né, muito grande. Mas existia o que? Uma preocupação já entre os sacerdotes, os fariseus. Por quê? Eles procuravam prender quem? Jesus, o Messias. Porque já não estavam mais suportando o alvoroço. A celebração da Páscoa provavelmente já não seria a mesma. Porque Jesus, dado o seu ministério, tudo que ele vinha fazendo, as pessoas falavam de Jesus. As pessoas queriam saber onde estava Jesus. E o que acontecia ali? Os líderes, os fariseus, os chefes religiosos da época, procuravam como iam prender a traição. Né? A gente sabe que foi isso mesmo que aconteceu. Jesus foi traído. E como matariam Jesus? Como a religião às vezes ela é perigosa, né, irmãos? Estavam celebrando a Páscoa. Aquilo que Deus fez para a nação de Israel, para o povo de Israel, e ao mesmo tempo eles estavam o quê? Maquinando matar o próprio Deus. Que lógico, para eles não era. Mas nós sabemos que era Messias. Mas eles estavam maquinando, celebrando a Páscoa, celebrando ali a festa, celebrando o que Deus já fez por eles, mas na mente deles eles estavam maquinando como iam matar um homem. E na cabeça deles era o quê? Um rebelde, um contraventor, um falso profeta. E era isso que eles estavam fazendo. Eles procuravam como prenderia a traição e mataria. Por outro lado, o que eles começaram a pensar? Verso 2. Pois diziam: não vamos fazer isso durante a festa. Vamos esperar, né, acabar a festa. Por quê? Porque é perigoso. Para que não haja tumulto entre o povo. Imagina. Durante toda aquela celebração, aquele povo todo lá em Jerusalém, né, celebrando. Era uma festa muito grande. Tudo acontecia lá. O governo daquela época não era em Jerusalém, era em Cesareia, uma cidade próxima, onde ficava o governo. Mas tudo se deslocava para lá. Os guardas, os soldados, até o próprio governante, né, tinha uma residência, ficava lá. Tudo acontecia lá na celebração da festa. Então, era algo muito importante. E qual que era o medo deles? Não estamos suportando mais Jesus, mas agora nós vamos ter que esperar acabar a festa para a gente poder fazer isso de uma forma mais tranquila. Vamos celebrar e vamos procurar matar esse homem que era Jesus. Irmãos, daqui o texto parte para um outro cenário. Verso 3. Vai dizer que Jesus ele estava onde? Em Betânia. Então diz assim o texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo
trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Muito bem. Esse texto, irmãos, ele é citado nos 4 evangelhos. Em todos eles, Mateus, Marcos, Mateus capítulo verso 26, Lucas 22, Marcos 14, que é o que a gente está lendo agora, e também o Evangelho de João capítulo 12. Em todos os evangelhos, esse texto é citado. Poucos, raríssimos são os textos bíblicos que são citados em todos os evangelhos. Não são todos. Né? Isso demonstra a importância de que tem esse texto. Né? E o que esse texto traz de informação muito importante para nós? Estando ele e Betânia reclinando na mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Aqui não dá para a gente saber quem é a mulher. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 12, ele dá para a gente não só quem era essa mulher, mas o que ela estava fazendo lá. Quem sabe quem é essa mulher? Maria, irmã de Lázaro. Lá no Evangelho de João, ela é citada como Maria, irmã de Lázaro. E o que é mais importante? Quando a gente olha para essa Maria é aquela mesma lá, estava aquela vez lá sentada aos pés de Jesus, quando Marta, sua irmã, estava lá fazendo seus afazeres, e ela estava lá ouvindo Jesus. Maria sempre esteve muito próxima de Jesus. E nesse texto aqui, irmãos, vai acontecer algo muito importante. Diz aqui que ela estava, qual que era o costume da época? Vamos imaginar, Jesus chega na casa, está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Simão, o leproso. O que será que eles colocam nesse texto aqui, o leproso? Será que esse homem ainda era leproso? Não, se ele fosse leproso, ele não poderia estar ali sentado à mesa com os outros participando. Diz que texto cita pelo menos Simão, o leproso, porque muito provavelmente ele foi leproso no dia. Mas aquele homem não era mais leproso, muito provavelmente porque o Senhor Jesus já também o havia curado. E ele estava ali celebrando. E quem que era a mulher? Maria. Eles estavam inclinados à mesa. Qual que é a ideia de inclinados à mesa, No costume judaico, a mesa não é igual à mesa que a gente tem. Não é a mesa alta com a cadeira, a gente senta para comer. Não. Era uma mesa bem baixinha, onde as pessoas se sentavam ao chão, e reclinavam, se apoiavam com o cotovelo assim, e comiam naquela mesa. Então, basicamente a pessoa ficava como? Meio quase que deitada, de lado assim, apoiada, reclinada, comendo a mesa. E diz aqui o texto, que essa mulher veio trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Maria veio, muito provavelmente por trás de Jesus. O que ela fez? Ela derramou o vaso. O que ela fez? Ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso. E o que é alabastro? O alabastro é uma pedra, é um vaso de pedra, uma pedra rosa e branca, também bem precioso. Esse é o alabastro. Mas é uma pedra, E essa pedra é um vaso que era guardado ali, esse preciosismo, esse precioso perfume de nardo puro. No texto lá de Mateus, vai dizer que provavelmente tinha quase meio litro de perfume ali, de nardo puro. E lá também diz que esse é um perfume muito precioso, muito caro, difícil de ser encontrado. E o valor aproximado desse perfume era de mais ou menos 300 denários que tinha lá dentro. O
que era 300 denários? Cada denário era aproximadamente um dia de trabalho de uma pessoa. Então, vamos ter uma ideia aqui. 300 dias de trabalho hoje de qualquer trabalhador aí. Né? Se for um dos mais simples aí, no mínimo ele vai custar hoje uns 3 mil reais. Vamos dizer assim. Né? Então, aquilo tinha um valor muito alto, muito grande. Né? Mais ou menos 300 dias de trabalho para você conseguir meio litro daquele denário, daquele perfume. O que era o nardo puro? O nardo puro é um matinho seco, né? Que ia se extraindo ali, quando ele era quebrado ali, existia um modo de prensar aquilo ali, e ali saía ali 1 grama, 2 gramas de cada galinho daquele, e ia sendo acondicionado nesse vaso de alabastro. Então, gente, não era uma coisa tão simples. Não é igual a gente, né? Eu quero comprar um perfume caro. Você vai lá no, sei, de casa, internet, você compra, né? Tem dinheiro, não é assim. Era algo que precisava ser comprado, não comprado, era algo que tinha um custo muito grande para se construir, para conseguir ter aquilo lá. Né? Muito bem, e diz o texto que ela foi lá, pegou esse vaso, né, de alabastro, um perfume precioso, caro, quebrando, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. A ideia que a gente tem aqui, irmãos, né, é de justamente um ato de adoração. Né? Eu já ouvi algumas pregações sobre esse texto e tal, né, que relatam: Maria foi lá, né, ela fez um ato de agradecimento, pegou um vinho precioso, colocou, ofereceu para Jesus, fez algum ato e está tudo certo. Mas o que eu queria, nessa manhã, que nós olhássemos, né, com calma, foi entender que Maria fez muito mais do que isso. Não foi simplesmente um ato, não foi simplesmente uma ação, mas sim um ato que tem muitos e muitos significados. Muitos significados. E esses significados foram entendidos por Jesus. Vamos caminhar um pouquinho o texto, depois a gente volta. Verso 4. Indignaram-se, pois, entre si e diziam: para que esse desperdício? Quem que se indignaram? Muito provavelmente, lá nos outros textos, quem que estava junto com eles ali? Quem que andava com Jesus? Judas. Os discípulos, né? E lá no Evangelho de João vai falar que quem? O Judas foi o primeiro lá a já se revoltar. Né? Tesoureiro do Chico. Olha, coisa importante, né? Muito dinheiro sendo desperdiçado. Desperdiçado. Na cabeça de Judas, era desperdício. Mas na cabeça de Jesus? Indignaram-se. Os demais apóstolos também. Também. Não era só. O Judas foi o que teve a coragem, né? De falar, os outros concordaram. Os outros concordaram. Indignados. Né? E mais do que isso, tinha outras pessoas, provavelmente. Lázaro também pudesse estar ali. Né? Outras pessoas estavam ali, né, celebrando Jesus em Betânia. O que aconteceu logo depois ali? Jesus ia para onde? Isso, Jesus ia subir para Jerusalém para ser morto e crucificado. Então era uma celebração ali, eles estavam celebrando ali, né, encontraram ali, todos ali com Jesus. E acontece isso, eles se indignaram com aquela questão. Verso 5. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, está aqui, né, que era o valor dele, e dar seus pobres. E murmurava contra ela: olha, o que essa mulher está fazendo? Desperdiçando, jogando fora, em vez de estar dando para quem de fato, de verdade, precisa, que é os pobres. Isso é isso. Mas Jesus disse: deixai, porque por que os molestais? Por que vocês estão molestando essa mulher? Por que vocês estão fazendo isso com ela? Ela praticou boa ação para comigo. Isso foi aceitável diante de Jesus. Jesus aceitou aquilo que aquela mulher havia feito. 7. Porque os pobres sempre têm isso convosco, e
quando quiseres poderes fazer bem, mas ainda nem sempre me tens. A minha hora está chegando. Engraçado que os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, eu nunca entendi isso. Né? Era sempre necessário Jesus estar relembrando. Verso 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. A gente vai ver isso mais para frente. Verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho, todo mundo será também contado que ela fez para a sua vida. Irmãos, queria trabalhar aqui alguns pontos importantes daquilo que Maria fez. Porque de fato, de verdade, lembra que eu falei para vocês, isso que ela estava fazendo é muito mais que um ato. Ela demonstrou ali coisas importantes que um verdadeiro seguidor de Cristo, alguém que se importava com Jesus, alguém que entendia que estava diante do Mestre, tinha que fazer. Mas aquilo não estava sendo entendido pelas outras pessoas. Mas Jesus, sendo Deus, entendeu tudo o que ela fez, mais do que isso. Jesus conhecia o seu coração. E eu numerei aqui algumas coisas que ela fez, que eu acho que seria importante para nós entender a partir daquilo que Maria fez, e porque também isso está guardado nos Evangelhos, e Jesus diz aqui no verso 9, onde foi pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez. E qual o propósito? Algum propósito tem, mas só para contar uma história lá que aconteceu com ela. Né? E pensando nisso, eu numerei 7 pontos que a gente pode falar. Primeiro, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Volta no verso 8. Ela fez o que pôde. O que estava no alcance dela fazer ali, ela fez. Ela estava numa casa, celebrando com Jesus. Provavelmente seria o último momento de celebração ali. E ela imaginou, essa é a oportunidade que eu tenho de agradar ao Senhor. Era ali um momento de gratidão. Gente, Marta e Maria eram irmã de quem? De Lázaro. E o que tinha acontecido com Lázaro? Provavelmente, né? Assim, os maiores milagres de Jesus, ou que tivesse tido um significado mais emblemático, que era ressuscitar alguém que estava morto há quantos dias? 4 dias. E aquele homem provavelmente estava ali, muito provavelmente estava ali, celebrando com Jesus o que alguém que estava morto ressuscitou. E Maria, sendo irmã de Lázaro, imagina, gente, a alegria de alguém que sepulta o seu irmão, que vê que ele já está lá morto faz 4 dias e de repente ele saindo de lá. Dá para mensurar a alegria de um negócio desse? Não dá. Maria viveu isso. Ela teve o privilégio de estar com Jesus e ver seu irmão ressuscitar entre os mortos pelo poder de Jesus. E aquilo, né, lógico, gerou nela uma alegria tamanha, e ela estava ali diante do Messias, crendo que ele era Deus, o Filho de Deus, e ela fez o que pôde naquele momento ali. Ela fez algo que estava ao seu alcance, algo que era muito importante para ela celebrar. E para os outros era um desperdício, mas para ela era algo muito importante. Por que ela pensou? O que eu tenho de mais precioso? O que eu tenho de melhor? O que eu posso fazer em sinal de gratidão a Jesus por aquilo que Ele fez por mim? E sem ela esperar, ela vai lá, quando Jesus está reclinado na mesa, quebra o vaso de alabastro e coloca lá. Quando a gente pensa, ela fez o que pôde. Até onde vai aquilo que a gente pode fazer com Jesus? O que a gente pode fazer? O que de fato a gente pode fazer de melhor? E outro dia eu estava lendo um negócio, e um povo na Alemanha chamava os moravianos. Alguém já ouviu falar? Os morávios, os moravianos. Foi um movimento de oração que aconteceu na Alemanha, que durou praticamente 100 anos, esse movimento. E houve ali mesmo, não só um movimento de oração, mas houve ali
um chamado grande a um povo que realmente entendeu o que era ser cristão. E esses moravianos, eles ficaram, houve um reavivamento tão grande ali, que eles começaram a querer transmitir aquilo para outros lugares. Aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sentindo, eles queriam que outras pessoas pudessem sentir. E eles começaram então a trabalhar, se reunir, porque eles queriam enviar missionários para todos os lugares do mundo. Só que o que acontece? Muitas pessoas que estavam ali não tinham condições, não tinham dinheiro para ajudar, ao ponto, porque eles se reuniam para enviar missionários. Mas eles estavam vendo aquilo uma intensidade tão grande que chegou ao ponto de pessoas que não tinham condições financeiras de ajudar, para que as pessoas financeiramente contribuindo para que os missionários fossem enviados, eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos, para que o recurso arrecadado com a venda da sua própria vida pudesse servir para o envio de um missionário para outros países. Gente, não é ser vendido um dia, não é trabalhar uma semana, não é trabalhar um mês, é ser vendido como escravo para a vida toda. Será que dá para mensurar, né? Quando eu ouvi essa parte do texto, eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei disso. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma oferta missionária. Por exemplo, né? Entre outras coisas. O que você pode, né? Até onde você pode? No caso deles, era se vender como escravo para enviar um missionário. No caso de Maria, ali ela está fazer o que ela podia. E diz o que eu fiz. Ela fez o que pôde, estava ao alcance dela. Segunda coisa, ela fez da melhor maneira. Por que da melhor maneira? Jesus estava ali ao lado dela. E o que ela fez? Diz o texto. Volta lá no 2 para mim. No 2 não, no 4. No 3. Trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo, perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que ela fez? Porque eu falei, ela podia ter lá, tem meio litro aqui, derramar uma 100 gramas, que Jesus já vai ficar, um 100 ml aqui, já vai ficar satisfeito. Ela quebrou o vaso. Tudo. Não sobrou? Ela fez da melhor maneira que ela podia. Ela quebrou o vaso como se nosso Senhor. Tudo que eu tenho aqui, que é importante, que é muito precioso para mim, eu vou quebrar o vaso e derramar. E lá no outro texto diz que esse vaso foi escorrendo, né, da cabeça de Jesus pelo seu corpo até chegar aos pés. E ela fazia o quê? Enxugava os pés do Senhor com o quê? Com os seus cabelos. Se fosse 100 ml, não ia chegar no pé de jeito nenhum. Mas como era mais de meio litro, esse perfume foi escorrendo e aquilo foi para toda a casa escorrendo, chega aos pés de Jesus e ela começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Irmãos, ela fez como? Da melhor maneira. Ela fez com totalidade, com integridade. Ela falou, Senhor, eu tenho tudo que eu tenho que eu vou oferecer para o Senhor com toda a integridade, com tudo que eu posso fazer, eu vou quebrar o vaso. Gente, um vaso de alabastro era caro. Era um vaso de pedra, lindíssimo de pedra. Não, eu posso quebrar o vaso, eu vou quebrar o vaso por quê? Porque o Senhor merece receber tudo com integridade. Então o que ela fez? Ela fez da melhor maneira, ela derramou tudo. Podia ter sido diferente? Podia. Não. Mas ela quis fazer com integridade. Verso
Não, ponto 3. Ela fez o que ela pôde. Ela fez da melhor maneira, ela fez sacrificialmente. Sabe por quê? A gente pode perguntar assim, mas como que uma mulher vai ter na sua casa um vaso de alabastro, um tanto de perfume desse guardado? Aí a gente tem que entender um pouquinho a cultura judaica. O que acontecia na cultura judaica? A moça, a mulher no caso, ela ia, era uma forma dela guardar o dote dela, que no caso ali podia ser o perfume, né? Então ela ia guardando aquilo ali, porque quando havia a celebração do casamento, ela tinha lá o dote, ou os recursos. Então, muito provavelmente, Maria, ali ela estava guardando aquilo para um momento importante da vida dela, que seria quando ela fosse realizar as suas bodas. Mas aí, olha como é que a coisa muda. Ela enxergou naquele momento ali, ao estar diante de Jesus, aos pés de Jesus, algo que muito maior, muito mais importante do que o recurso do seu casamento. Ela fez aquilo que? Sacrificialmente. O que é sacrifício? Qual que é a ideia de sacrifício? A ideia de sacrifício, irmãos, é aquilo que custa algo. Porque dar aquilo que às vezes não custa é fácil, né? E a gente sempre tem mais ou menos essa ideia, né? A gente sempre está disposto a doar, às vezes, aquilo que não custa. Mas Maria ali, ela fez isso sacrificialmente. Aquilo que custaria muito para ela se dispôs a oferecer para Jesus, porque ela achava aquilo infinitamente mais importante. Ela queria, de fato, de verdade, dar tudo que ela tinha naquele momento para o Senhor Jesus. Ela fez sacrificialmente, ou seja, aquilo que custa algo, aquilo que tem valor, aquilo que é importante. E ela fez isso sem pensar, pegou, quebrou, derramou, ofereceu para o Senhor Jesus, começou ali a secar os seus pés ali, e eu fico imaginando a cena. Enquanto Jesus estava ali à mesa, ela ali, secando os pés do Senhor Jesus. Só que aquilo, irmãos, gera o quê? Gerou uma reação, né? Gerou uma reação da plateia, vamos dizer assim. Mas outra coisa, Maria fez isso sem o quê? Sem se preocupar com as críticas, com as reações. Ela simplesmente foi lá e fez. Ela não pensou em ninguém. Ela pensou em agradar o Senhor, em oferecer um sacrifício ali, em fazer aquilo que era necessário para o Senhor Jesus, sem se preocupar com o quê? Com os outros. Olha quanta coisa importante a gente pode aprender com essa Maria. Ela fez o que pôde. Ela fez da melhor maneira. Ela fez sacrificialmente. Ela fez sem se preocupar com os outros. Ela estava ali, adorando o Senhor Jesus, secando os pés do Senhor Jesus. E aí eu fico pensando, quanto que a gente se preocupa com os outros? A gente. Às vezes, sem fazer muito menos que a gente pode. Às vezes fazendo de uma maneira... Qual palavra que eu vou usar aqui? Uma maneira muito pequena, muito fraca. Sem exercer sacrifício muitas vezes. Se preocupando com os outros. Maria não. Mas aí o que acontece? Vai gerar uma reação ali. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício? Na cabeça de... Ó, gente, a gente precisa focar muito numa coisa importante. O que é o que a gente precisa focar no que é importante? Focar naquilo que é o nosso alvo. O alvo de Maria ali era agradar a Jesus.
Na cabeça dela, ela estava fazendo aquilo que era importante, maravilhoso. Na cabeça dos discípulos, que eram ali seus amigos, o corpo de Cristo ali. Né? Não era o corpo de Cristo que estava ali? Seria Jesus. Os discípulos, as mulheres estavam ali, comungando, sentados à mesa, comendo. Na cabeça de Maria, ela estava fazendo o que era melhor. Na cabeça dos discípulos, era um desperdício. Complicado, né? O que mudou ali? O alvo, o objetivo. O que ela queria fazer e aquilo que os discípulos achavam que era mais importante. Mas ela foi aprovada Mas esse ato foi aprovado ou rejeitado? Foi aprovado por Jesus. Porque Jesus conhecia o coração dela. Diz o texto, indignaram-se. Quando ele falou, não é só, para que isso, bobagem, jogando isso. Não, eles ficaram indignados. Aonde já se viu um negócio tão caro desse, desperdiçando, jogando na cabeça de Jesus? Aproveitem isso. Vai se aproveitar isso para quê? Porque desperdício é aquilo que não tem. Aproveita. Para que esse desperdício de bálsamo? Aí olha o que vem na cabeça deles. Sim. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuraram contra ela. Onde você viu sua mulher que pegou esse perfume jogando fora aí? Que triste. Se vender isso aí, pegar um dinheiro, for lá comprar um monte de cesta básica e dar para os pobres, não é muito melhor? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de Jesus, por que não? 6. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Será que Jesus está querendo dizer assim, os pobres precisam de comida? Não, o importante é agradar eu, que esquece dos pobres. Não, pelo contrário. Jesus, em outra passagem bíblica, ele diz o quê? Com relação aos pobres. Entendeu? Pegar os pobres. A gente vai ser cobrado. Porque Jesus disse, quando você deixar de ajudar, quando deixar de receber, quando deixar de doar, quando deixar de fazer a qualquer um desses pequeninos, deixar de fazer a quem? A mim mesmo. Então, esse fato aqui não quer dizer, não é que Jesus está querendo dizer que os pobres não precisam de comida, pelo contrário. Mas em primeiro lugar precisa o quê? A gente precisa entender o quê? Que esse sinal de caridade, de ajudar o pobre, ajudar o outro, gente, é o quê? É consequência de alguém que entendeu que amar a Deus, servir a Deus, crer no Senhor Jesus, tem como objetivo ajudar o próximo. E hoje, às vezes, é um grande problema das igrejas. As igrejas confundem isso. Caridade, serviço, com amor a Deus. Ou seja, se eu sou bonzinho e faço bem, eu estou com ponto para vir com Deus. Se eu não faço isso, não tenho mais. A gente sabe que o mundo e as igrejas hoje, por aí afora, vivem nesse contexto. É uma troca. Mas a gente sabe que a salvação é pelo quê? Pela graça, não é pelas obras. Nós não vamos conseguir nada assim. O que é necessário é a gente agradar a quem? A Deus. E Maria, ali, quando ela teve essa oportunidade, ela não pensou 2 vezes. Primeiro eu vou agradar a Deus, é o que eu tenho, o que eu posso. Ela fez aquilo ali de uma maneira íntegra, total. Era a oportunidade que ela tinha. E ela fez isso, e aquilo, mais do que simplesmente agradar a Deus, aquilo tinha um significado muito importante. Ela fez com a pessoa certa. Ela fez para o Senhor Jesus. Era a oportunidade, o momento que ela tinha de fazer ali. Irmãos, isso também é muito importante.
no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. E às vezes eu fico pensando, é igual a gente tem um problema sério. A gente às vezes não aproveita as oportunidades. Por exemplo, né, é fácil a gente pensar nisso. A pessoa está doente lá, tá, né, às vezes estado terminal, uma doença grave e tal. E a gente podia sair de casa, ir lá, visitar, pegar a evangelho, falar de Jesus e tal. Às vezes é tão parente, e a gente não vai. E aí, de repente, 3 horas da manhã, toca o telefone, o fulano morreu. Aí a pessoa já levanta da cama e vai trocar de roupa, vai pegar o carro, nós temos que ir. E fazer o quê? A pessoa já morreu. Porque às vezes o sentimento de remorso é maior do que o da gratidão. Um monte de coroa de flor. Ninguém nunca foi lá levar um botão de rosa nessa pessoa. Só um só para poder cheirar. O defunto vai cheirar o quê também? Simplesmente porque a gente não fez as coisas certas na hora certa, no momento que precisava. E no caso de Maria aqui, isso tem um significado muito importante. Ela praticou boa ação para comigo. Verso 7. Por que ela praticou uma boa ação para com o Senhor? Porque os pobres sempre têm convosco que quando vocês quiserem, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes, era a única oportunidade. É o tempo, né, Ricardo? Isso. O tempo, às vezes a gente desperdiça o nosso tempo com outras coisas, mas não tem tempo com Jesus. Com aquilo que é, com aquilo que é mais importante. O que era o mais importante naquele momento ali? Estar com Jesus, não era dar comida para os pobres. Ah, não precisa dar comida para os pobres? O que Jesus falou? Os pobres sempre tendes convosco, e quando quiser poder fazer bem. Mas a mim nem sempre me tem. O que ele está querendo dizer? Daqui 2 dias, estou subindo ali, um abraço. O pobre vai estar aí a vida inteira para vocês ajudar. Pode fazer o que vocês quiserem. Ela fez boa ação para comigo. Isso é importante. Ela soube identificar a gente. Esse é o ponto, a gente saber identificar o que é mais importante. Eu sempre falo isso, isso é uma questão de trabalho. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. O que a gente precisa identificar? A prioridade. Se você não identificar a prioridade, você vai se perder. E na vida cristã é a mesma coisa. Qual que é a prioridade? O que eu posso fazer nesse momento? O que está à minha disposição? O que eu posso fazer hoje? Marta, que ela podia fazer hoje, é dar o que ela tinha mais pessoas, da menor maneira, sem se preocupar com os outros, fazendo isso com urgência, com adoração, com integralidade, com totalidade, porque ela não tinha mais oportunidade. E quando a gente fala de servir a Deus, de ser cristão de verdade, isso envolve a todo momento, gente. Se Jesus voltar amanhã, nossa, eu ia fazer tanta coisa, tinha tantos projetos para fazer, ficou tudo para trás. Ou se você, qualquer um de nós sair aqui daqui a pouco bater as botas, é a mesma coisa. As coisas ficaram aí, as pessoas ficaram aí, e aquilo que a gente podia ter feito, a gente não fez. Simples assim. O que Jesus está querendo dizer? Mas a mim nem sempre tem, vocês não vão ter mais. Olha o que diz o verso 8. Ela fez o que pôde. Antecipou-se ao dia para a sepultura. Isso aqui tem um significado importante. Irmãos, no ministério de Jesus, ele sempre foi acompanhado por quem? Pelos discípulos. Quem mais? A palavra de Deus diz que durante a trajetória de Jesus, existiam pessoas que bancavam o ministério de Jesus. Como eu falo bancar, não é dar dinheiro, mas que supriam Jesus no seu ministério. Jesus andou pela região de Galileia por mais de 200 cidades. Imagina aquelas pessoas andando junto com Jesus. Era Jesus, os seus discípulos, já são 13. Mais alguns seguidores, entre eles algumas mulheres.
Diz a palavra de Deus que eram essas mulheres que davam os donativos. A gente pode falar Maria Madalena, Joana, Susana, que são citadas na Bíblia. Mulheres que ajudavam nos donativos ali. Que davam os recursos. Lógico, era Deus que estava provendo. Mas elas eram usadas, essas mulheres eram usadas, elas seguiam Jesus. Onde Jesus estava, elas estavam atrás ali, estavam ajudando. E, né, gente, não é igual hoje. Você chegava num lugar, imagina Jesus chegava numa cidade para o evangelho, não tinha restaurante self-service, não. Chega lá, vamos comer, né, servir o prato, aqui todo mundo come, até que o dinheiro, não é assim não. Tinha hotel disponível? Hotel não tinha. Eles precisavam ser, o ministério de Jesus tinha que ser suprido. Alguém tinha que fazer comida, tinha que arrumar um lugar para deitar, alguma coisa, e essas mulheres estavam ali sempre do lado de Jesus, cuidando ali, e Jesus sempre com elas ali, oferecendo o ministério, e era isso que estava acontecendo. Provavelmente essas mulheres também estavam aqui juntos, celebrando, era o último momento, Jesus estava para subir para Jerusalém, e ele mesmo diz. E o que acontece? Jesus é morto, crucificado. Jesus vai lá, está na cruz. Que hora Jesus morreu? 2 horas. Hã? 2 horas. 3 horas. Né? É tarde, né? Nosso horário. Jesus precisava cumprir todo o ritual. Antes do outro dia. No dia costume, naquela região, que até era 18 horas, Isso. quem estava crucificado teria que morrer. Mas tem um problema. O Jesus era diferente. Qual que era o problema? Qual que era o problema? Jesus era um simples homem que foi crucificado? Não. Foram lá para Pilatos, o centurião, não, falaram, Jesus está morto, tem que tirar ele da cruz, tem que descer, tem que preparar. Então, opa. Não, quero ver certinho. Estão falando que esse homem aí ressuscita. Chama o guarda, o chefe do centurião. O chefe chamou o chefe do centurião. Ele morreu. Agora vamos preparar. Qual que é preparar? Ir lá comprar o lençol, os panos, né? Aí alguém vai sepultar uma jogo. Então falando José de Arimateia. Então tem que preparar o tubo e tal. Foi lá, pegou os panos, fez, desceu da cruz, levou, chegou lá, empurrou a pedra, foi lá dentro. Aí a coisa já estava caminhando no horário, né? Foram lá, embalsamaram Jesus lá, vou usar essa palavra aqui, né? De qualquer jeito lá, o negócio errado. Foi lá, colocou a pedra e tal. Quem que estava lá acompanhando tudo isso? Os discípulos. Quando Jesus foi crucificado, quem estava lá com ele? Só tinha um dos discípulos. João. E quem mais? As mulheres, gente. As mulheres estavam lá. Todas elas. Olhando lá. Vamos correr tudo. A mulher ficou. O que acontece depois? Depois as mulheres vão lá e vão querer fazer o quê? Essas mesmas mulheres, Maria Madalena, o que elas prepararam? Os perfumes, os bálsamos, elas queriam fazer o quê? Fazer da maneira certa, correta, né? Aquilo que devia ter sido feito com o Senhor Jesus, porque para elas aquele não era um homem crucificado, para elas aquele era quem? E elas vão lá, preparam tudo, né, os incêndios, as ervas, tudo que devia ser feito mesmo com Jesus, e vão aonde? No túmulo. Quando elas chegam lá, como é que está a coisa? A pedra estava removida. Foi possível fazer o embalsamento lá? Fazer lá? Foi possível ungir o corpo de Jesus lá? Não. Cara, aqui. Não vou deixar passar aí a palavra. Eu vi um pregador dizendo que as mulheres que foram lá, vejam bem, ela estava se demônio. Então foi perguntado a ela, por que procura entre os mortos e que vive? Eu hoje estou perdido.
Quem falou, quem respondeu isso para ela foi o anjo, né? Isso. Mas que ela for lá para o filho de segundo, mano. O pregador de Tarimão. Eu ia perguntar para ele se era igreja satanista. Fica longe disso que é perigoso. Eu tenho gravado. Então, Não, eu ia perguntar para ele se era igreja satanista. Pode ser. Eu tenho. Mas só para voltar aqui no assunto, olha que coisa. O que Maria fez? Ela fez o quê? O que ela antecipar? O que fazer antes? Para ungir-me para aquilo que não foi possível ser feito lá pelas mulheres lá. Maria já tinha feito. Quem falou isso? Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Essa mulher está fazendo o que ninguém de vocês pode fazer. Ela se antecipou, ela está me ungindo agora para a sepultura. Agora sim eu posso ser sepultado. Porque Jesus sabia que lá depois ele poderia ser. Está vendo a importância disso, gente? A grandeza disso? Como isso, aos olhos dos discípulos, era desperdício, mas aos olhos de Deus era algo que precisava ser feito, cumprido, e Maria estava sendo usada tremendamente. Só que Jesus vai mais longe, já vou terminar. Verso 9. Em verdade vos digo. Toda vez que você viu a situação, em verdade vos digo, porque presta atenção no que eu estou falando. Em verdade vos digo, onde for pregar em todo o mundo o Evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. Lambari, Minas Gerais, Brasil, hoje é dia que dia, não? 10, 11. 10 de dezembro de 2023. 2000 e tantos anos depois. 2000 anos depois. O que está sendo contado aqui? Que aconteceu o fato lá naquele momento. Que essa mulher fez. Ela fez. Né? Irmãos, o que ela fez foi contado para o quê? A memória sua, que é eternidade. O que o Judas fez? Ele criticou e traiu. Quando a gente fala de Judas, a gente lembra do quê? Do traidor. Quando a gente fala de Maria, a gente fala de alguém que deu seu melhor para Deus. E ela hoje está sendo lembrada por isso. Onde for pregado o Evangelho, todo mundo, eu vou contar a história. Ela está também contado o que ela fez, porque ela fez isso de uma maneira muito. E o nome dela sempre será lembrado por aquilo que ela fez. Eu quero resumir tudo isso que a gente ouviu aqui com algumas coisas que essa mulher fez. O que ela fez? Ela fez o que pôde. Da melhor maneira que podia ter sido feito, fez com toda a caridade. Fez sacrificialmente, oferecendo aquilo como sacrifício agradável a Deus. Não se preocupou com as reações dos outros. Ela queria, estava determinada a fazer o melhor para Jesus e fez, não estava nem aí que os outros estavam pensando. Depois, fez para a pessoa certa. Fez na hora certa, na hora que ela podia fazer, ela fez. No tempo certo, aquilo estava já preparado para Deus, porque ela que ungiu o Senhor Jesus antecipadamente. Sem imaginar que provavelmente ela teria a chance de fazer aquilo. Mas o que é o mais importante? O nome dela está gravado. Eu fiquei pensando de mim mesmo, de nós como igreja. A gente vai passar por esse mundo como Judas? Judas era o seguinte. Ou a gente vai passar por esse mundo como Maria?
Tem um missionário, foi para a África, muito tempo, desde, eu esqueci o nome dele agora, ele era inglês. E ele fez um trabalho na África, um missionário muito grande, eu estudei e eu esqueci o nome dele agora. Muito grande na África. Depois eu vou lembrar. E ele ficou mais de 35 anos fazendo um trabalho missionário na África. E nunca quis deixar a África, mesmo vivendo, né, uma situação muito diferente do que alguém está acostumado a viver na Europa. E ele morreu lá na África. E como ele era missionário, né, a igreja de Londres precisava buscar o corpo, né, para enterrar ele na Europa, lá em Londres. Quando eles chegaram na África, o pessoal falou: não vão deixar. Não, mas tem que é legal, tem que levar. Então, o coração dele vai ficar aqui. E aconteceu isso mesmo. Ele foi lá, abriu lá o corpo, levantaram o coração dele, e o coração dele foi enterrado lá na África. Ele voltou para Londres. Hoje, nesse lugar lá na África, lá em Manaus, ele está enterrado. Existe um templo lá, é simples de chão batido. E existe lá um memorial. É David, eu esqueci o nome dele, em memória de David e tal, e alguns lugares. Isso, mas existe um memorial lá, e é um dos lugares mais visitados pelas pessoas, pelos crentes hoje, pela história que aquilo não construiu, divisão missionária, implantação de igreja e tal, não existe lá. E na Catedral de Windsor, que era em Londres, na Inglaterra, estava o corpo dele enterrado junto com os reis, com os nobres. Também é um dos lugares mais visitados da Catedral. Ou seja, a mesma frase que está escrito lá, na África também está escrito lá na Catedral. Ele deixou um legado muito grande. O nome dele vai ser guardado no coração das pessoas. O legado que ele deixou para muitas e muitas pessoas que tudo aquilo que ele fez. Gente, eu não estou falando de deixar legado de reconhecimento humano. Estou falando de deixar legado aquilo que Jesus realmente ama. É uma vida que tem sentido, uma vida que é devota, uma vida que se esforça, que se abençoa. É aquilo que eu falei. Daqui a 20, para uns 20, para outros 30, para outros 50, para outros 100. Ninguém vai se lembrar daquilo que a gente fez aqui, deixou, construiu, ou tinha ou não tinha. Mas talvez a gente possa se lembrar daquilo que a gente fez, principalmente para Deus, né? E que aquilo vai ficar gravado na eternidade. Né? Isso que Maria fez aqui era uma mulher simples. Maria era uma mulher simples, mas que tinha entendido realmente o que ela precisava fazer, que era agradar a Deus, se dispor nas mãos de Deus e dar tudo que ela tinha em sacrifício ao Senhor. E olhando, né, para essa pessoa, para a imagem de Maria, que a gente possa entender que o mais importante não é ter uma mensagem gravada nas nossas lápides. Aqui já fulano, sobre as contas. Mas as memórias que a gente pode deixar no coração de outras pessoas, na vida de outras pessoas, isso com certeza é o mais importante. Que Deus possa trabalhar isso no nosso coração, exemplo de Maria, para que a gente possa fazer tudo no tempo certo, na oração do Senhor Jesus. Amém? Ricardo, na hora não foi expressar. Essa comparação que ele faz com a mulher lá, Maria, tudo que ela fala aqui hoje, é aquela comparação que ele faz com a minha irmã. Um dos dois reclama para Jesus, né? E havia uma palavra do rei. Jesus chama ele de incrédulo, porque eles não sabiam que havia profecia que morreria, mas ressuscitaria. Ali, então, ele querendo dizer que a mulher já estava possuindo demônios,
quero botar um ditado aqui. Que a grande questão é o seguinte: a gente, para duvidar, é muito simples. Alguém, para duvidar, precisa estar possível? Não. A dúvida, a falta de fé, é inerente ao homem, a crente. A falta de fé é inerente ao crente, como é? É inerente ao crente. Poucos o caminho de Emaús, e as mulheres eram todas de Cristo, eram todas convertidas. Não tinha ninguém de maneira. Mas, provavelmente, homens o quê? Um pouco de nós, que diante das circunstâncias, né? Não é que perderam a fé, mas estavam ali sofrendo. Não estavam enxergando aquele momento a verdade espiritual. A verdade espiritual. O que Jesus quis dizer, tanto de caminho de Emaús? Se fosse assim, Jesus nem ia aparecer para eles, né? Mas pelo contrário, né? Ele foi lá e Jesus fala para eles assim: uai, eles mesmo depois, né, um diz para o outro: puxa vida, mas não nos ardia o coração enquanto nós falávamos com o Senhor Jesus? Né? O que significa isso? Eles estavam plena convicção de fé, né? Então não tem como estar envergonhados. Eles estavam apenas sendo humanos como qualquer um de nós. E caímos na fé, fraquejamos na fé, somos deficientes na fé. Não precisa ver humano, não. A falta de fé do homem é capaz de fazer coisas terríveis. E na verdade eu acho que as pessoas hoje em dia elas usam o demônio. O demônio, quando você tira a responsabilidade, quando você coloca a responsabilidade do demônio, você tira a sua. Então, E lembrando também que essa Maria não era Maria, mãe de Jesus. E talvez se fosse a mãe de Jesus, eu acho que nós como mães seria possível a gente quebrar o vaso de alabastro, derramar no nosso filho, né? Mas ali foi realmente prova mesmo, porque ela não era mãe dele. é porque Jesus falou aí que ele escolheu todos os 5 entre os 12, não é já, né? Predestinado por Destinado para o mal. Diabo não é porque diabo existe só um, né? Mas não é mesmo. Não, é um termo, né? É um termo. Diabo quer dizer adversário. Adversário, isso. Era adversário. Muito bem, vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra que sempre nos adverte, nos exorta, nos desafia a termos uma vida mais comprometida, dedicada e de plena adoração a ti. Agradecemos o privilégio de estar aqui para te cultuar e que possamos, através do nosso viver diário, estarmos tendo um viver que eleve o teu nome, um caminhar digno do teu nome, e com ações e reações que estejam na direção do teu Espírito em conformidade com a tua palavra. Grato, Senhor, pelo privilégio, exaltamos o teu nome, e que o amor de Deus, o Pai, demonstrado na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus, que derramou superabundante graça sobre todos que creem, para que esses possam ser selados, habitados e conduzidos até a tua presença por Deus do Espírito Santo. E assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém.